Olá, estamos de volta. Você está maratonando os episódios aqui do Pode Sondar dentro do Sorriso do Bem 2024? Se você ainda não está maratonando, por favor, comece a maratonar, porque aqui já passaram várias histórias super interessantes e emocionantes e de reflexão, e para vocês entenderem um pouco o que é o Sorriso do Bem, o que está acontecendo aqui, quem são essas pessoas que eles trazem para cá. Então já passou aqui Jaime Cury, Ocupro, dentistas que perderam tudo na enchente, dentistas que ajudaram na enchente, enfim, já tiveram uma série de convidados aqui que foram bem marcantes, e agora estou com mais uma dessas convidadas, que é a Nelinha do Babaçu. Vocês já vão entender o que é a Nelinha do Babaçu, por que é Babaçu, e ela é sócia fundadora de uma empresa chamada Reflita, que é uma empresa de sustentabilidade, que agora eu consegui falar sustentabilidade, porque eu tava com trava-língua, que eu não conseguia falar essa palavra, mas agora foi. Eu nem precisava ter falado isso, não precisava contar os bastidores, mas vocês sabem que eu sou assim mesmo, eu falo mesmo. Então, Nelinha, muito bem-vinda. Obrigada. E, bom, primeiro eu quero saber quem é a Nelinha do Babaçu. A Nelinha do Babaçu é uma menina que nasceu, uma mulher que nasceu no povoado de Santa Eulália, município de Palmeirândia, no Maranhão, o estado mais pobre deste país, e Palmeirândia tem um índice de pobreza abaixo, muitas pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. Eu vim de lá, dessa região, e Nelinha é uma pessoa que sempre buscou oportunidade. E uma coisa mais importante é que ela nunca esqueceu de da onde eu vim e aonde eu quero chegar. Muito bom. Então, E aí, como que você saiu? Você é filha de uma quebradora quebradeira de de coco, coco e um quebradeira. lavrador. Isso é tão fora da realidade para quem vive numa bolha como eu, que quando a gente entra e a gente tem que entender esse lugar de privilégio que a maioria dos dentistas estão, e quando a gente escuta, a gente vê as histórias, né? A gente vai vendo as histórias e tal, e aí quando a gente estoura essa bolha, e eu acho que o Sorriso do Bem Está fazendo sempre é isso. assim, você sempre estoura, a tua cabeça explode dentro É. desse evento. E meu filho voltou! E Então, dormindo, mas ele voltou viu? dormindo, alimentado e com Oh, a fralda trocada. que lindo! E é sobre isso. Aqui é família, é Esse é que é o encontro. importante, que é o É, centro de tudo, a e, família, né? e aí aqui, assim, eu acho que a nossa cabeça, ela abre, ela expande de uma maneira e a gente consegue trazer essas histórias. Eu quero entender como que, primeiro, é essa realidade, né, de vir de um lugar de poucas oportunidades e transformar isso hoje em uma sócio-diretora de uma empresa de sustentabilidade. Então, eu quero saber como é que você saiu deste caminho e saiu de um ponto e chegou nesse outro ponto. Bom, eu acho assim que o que você falou, que a turma do bem, ele acaba fazendo essa explosão de fazer ser enxergado quem é invisível. Hoje, eu acho que aqui teve pessoas que falaram de vários invisíveis, né? Sim. Falaram dos invisíveis da terceira idade, falaram dos invisíveis das pessoas com deficiência. E eu estou aqui para falar dos invisíveis da pobreza, né? Mas que mesmo os invisíveis da pobreza, elas têm sua capacidade. Elas não precisam de caridade, elas precisam de oportunidade. Sim. Eu costumo dizer que a única forma da gente combater a desigualdade é dando oportunidade. Quando a turma do bem dá oportunidade não só de uma mulher sorrir depois de passar por várias agressões e até conseguir fazer o que sempre foi o sonho dela, que ser cantora, a gente entende o quanto a oportunidade é importante. Então, aí, a Turma do Bem aproveita para também mostrar a história de pessoas que também estão em busca dessa oportunidade, estão levando essa oportunidade, e a Turma do Bem consegue fazer com que essas pessoas invisíveis sejam enxergadas. Então, eu nasci aos 11 anos, eu saí da minha terra com 11 anos. Você parar para pensar, 11 anos, você é uma criança. Mas é engraçado que eu fiquei dos 11 anos, saí da casa dos meus pais com 11 anos, retornando às vezes enquanto e voltando. E eu só percebi
que eu tinha vivido a minha vida toda longe da minha família aos 50 anos, quando uma amiga que foi me visitar e estava vendo os álbuns de família e me fez a seguinte pergunta: Não, obrigada, minha linda. Cadê você nas fotos? E foi aos 52 anos que eu percebi que eu não estava nas minhas fotos de família e descobri que, meu Deus, como assim? Eu, 11 anos. Aí foi que eu descobri isso. Mas eu nunca me vitimizo, eu nunca. Isso é uma das coisas que eu tenho comigo, né? Eu aprendi, não me vitimizo por nada. Eu não me vitimizo porque eu sou do Nordeste, eu não me vitimizo porque eu sou preta, eu não me vitimizo porque eu sou pobre, porque eu quero que as pessoas, não, me dê uma oportunidade e eu mostro a minha capacidade de fazer as coisas. Então, aos 11 anos, meu pai, ele tinha um sonho, que era que os filhos estudassem. Mas meu pai não tinha condições naquela época de pegar, trazer seus filhos para estudar nos lugares onde tinha escola, que no caso era em Pinheiro. Pinheiro, digamos que era aquela cidadezinha, os municípios têm sempre o centro. Então, Pinheiro era um lugar onde tinha escola, e São Bento. Mas para você ter um filho, para você botar para estudar ou em Pinheiro, ou em São Bento, ou em São Luís, você tinha que ter uma situação financeira para manter uma casa lá, para manter seus filhos. E meu pai não tinha. Meu pai, mesmo sabendo ler muito pouco, e minha mãe não sabe ler nem escrever, meu pai queria que a gente, meu pai já sabia que isso nos daria uma oportunidade melhor. E no final, no comecinho dos anos 80, a minha tia veio para São Luís fazer um tratamento no hospital, e lá o filho de Dona Doninha Baldez falou que eles queriam uma menina para vir morar na casa deles, que eles botariam para estudar. E aí a minha tia escreveu para meu pai e meu pai pediu para mim vir. E aí foi, digamos que eu tive a primeira oportunidade de estava saindo da casa dos meus pais para ir para São Luís para estudar e trabalhar. E foi o que eu fiz, essa foi a minha primeira oportunidade. Quando eu voltei depois, numas férias na casa dos meus pais, eu observei uma coisa, que a vida do meu pai estava mudando. Mas a casa do meu tio continuava do mesmo jeito. Eu me lembrei que quando eu saí da casa dos meus pais, a minha mãe tinha um caldeirão, dois caldeirão, um bule verde. E quando eu voltei depois, estava diferente. Minha mãe já tinha pratos, minha mãe já tinha um caldeirão de alumínio, minha mãe tinha. Mas eu fui na casa da minha tia, Romaninha, e ela não, a casa dela continuava do mesmo jeito. E minhas primas, eu já estava com uma sandalinha. Na época, eu me lembro que tinha a Melissa. Eu me lembro até da propaganda. Se eu fecho os olhos, eu me lembro da Melissa, que era furadinha, zigue-zague, tinha até as propagandas. E quando eu chegava lá, minhas primas continuavam com a sandália havaiana, muito com os pregos de baixo. E eu não queria a oportunidade só para mim. E eu passei a minha vida perguntando: como fazer para que as pessoas da minha terra tivessem uma oportunidade? E quando eu falo as pessoas, hoje, quando eu busco oportunidade, eu busco para meu país, eu busco para o mundo. Mas naquela época, não, gente, eu pensava nas minhas primas. Pensava em Antônia Maria, eu pensava em Diquinha, minha prima, aqueles nomezinhos. Então, quando eu chegava lá, embora eu tivesse com a roupa mais bonitinha, eu perguntava, né? E eu sempre perguntava o que tinha na minha terra que pudesse fazer isso. Então, eu sempre buscava oportunidade. E aí, assim, a vida foi me dando e eu fui aproveitando ela. E em 1999, quando todo mundo pensava assim, o mundo vai acabar, vai ser o mundo, eu tive a primeira inspiração. Deus, naquele dia, me deu. Eu trabalhava como cozinheira. Quem mora em São Paulo sabe que a colônia judaica se concentra muito no Pacaembu. Eu era cozinheira na casa de uma família judaica. E naquela casa eu descobri que existia dentro da colônia judaica a família Caché. A família Caché é aquela que não mistura leite animal com algumas comidas, né? Realmente, até a pia é diferente. E a minha patroa pediu para mim fazer um estrogonofe e era para mim usar, me deu um creme para substituir o creme de leite. E aí ela me explicou que não podia ser o creme de leite tradicional e tal. Quando eu fiz aquilo, hoje tem uma palavra que está na moda, memória afetiva e tal. Mas eu fui de uma cozinha do Pacaembu
a Palmeirândia, no povoado de Santa Eulália. Eu vi 3 tacuruba, eu vi o caldeirão de ferro da minha mãe, e eu vi lá dentro frango com leite de babaçu. Eu vi a cremosidade, eu vi, e aquilo ali era igual acontecia com creme de leite. E aí, naquela hora, eu fiz uma pergunta: é possível fazer creme de leite de babaçu? E eu fiz, em 5 minutos, eu fiz a conta. Se eu conseguir fazer creme de leite de babaçu, eu crio uma linha de coisa. Eu faço creme de leite na Santa Eulália, vendo para a colônia judaica. Então, eu estava criando uma linha de trabalho, de emprego, de renda. Porque eu sabia que na colônia judaica, se a mãe compra, a filha compra. Então, eu falei assim, pronto. Então, eu pensei, posso fazer creme de leite de babaçu? E assim eu fiz. Naquela época, em 1990, Babaçu é um fruto. com a fruta E que tem a uma palmeira semente. dá esse fruto, que é o babaçu. Dentro dele tem uma emenda. E dessa emenda eu sabia que a gente fazia o leite do babaçu. Minha mãe fazia isso, minha avó Emenda é fazia tipo uma isso. semente, Não, é mais ou menos uma castanha, mais ou uma menos, castanha. é uma castanha, mais ou menos de uns 5 centímetros, com E aí 2 ou 3 disso você milímetros. extrai como se fosse um leite de castanhas. Sim, como fosse um Sim. leite de castanha. E aí eu me lembrei na hora, será que isso é possível? Aí liguei para minha mãe, naquela época o celular estava chegando, mas para ligar para o interior, quem estava em Palmeirândia, na Santa Eulália, você tinha que ir por orelhão, na casa de seu Ivan, que tinha orelhão, ficava aquela fila danada no domingo. Mas mesmo assim, eu liguei para minha mãe e minha mãe mandou. E aí eu vi na caixinha do creme de leite tradicional o que é dos componentes. Eu falei, cara, isso o babaçu tem, vai dar certo. Então, de uma forma totalmente direcionada por Deus, eu fiz um creme, que eu falei creme de leite de babaçu, e fiz uma receita. E aí eu falei com a minha patroa que eu queria que ela experimentasse. Ela falou que não podia, porque aí naquele dia eu descobri que para você fazer um produto judaico, você tem que ter a permissão do rabino. E ela falou que ela não podia provar, mas uma amiga dela que não era, poderia. E ela provou, a amiga dela quando provou, falou assim, mas isso aqui é creme de leite. Eu falei, não é. Ela falou, é. Aí eu falei assim, caramba, tinha ficado, realmente, é a mesma coisa. Mas eu descobri naquele dia que não poderia fazer. Mas o que aconteceu? Tudo bem, isso aí era 1999, 2000 chegou. Mas eu sempre, realmente, eu estava atenta, eu buscava uma oportunidade, eu tinha esse sonho de fazer algo que mudasse a vida das pessoas. E nesse longo desse tempo, eu fui aprendendo as coisas. Então, em 2002, eu fui trabalhar como governanta, aí eu já era governanta, na casa de Vinícius Rodrigues. Vinícius Rodrigues, ele trabalhava na Bolsa de Valores, ele tinha trabalhado no governo Fernando Henrique. E um belo dia ele chegou do trabalho e falou assim para mim, se eu queria saber como é que ele ganhava dinheiro. Dona Nélia, quer saber como é que eu ganho dinheiro? Chegou assim brincando, ele tinha até chegado de fazer ginástica. E ele me mostrou para mim e disse para mim o que é especulação de mercado. Aí em São Paulo, quem sabe, em São Paulo, antigamente, hoje em dia é tudo na internet, é tudo digital, mas tinha um jornal chamado Valor. E ele lia esse jornal, porque ele investiu, trabalhava nesse ramo, e eu passei a ler aquele jornal. E eu, tipo assim, eu aprendi. E aí eu aprendi o que é especulação de mercado. Especulação de mercado é quando você tem um produto. Ah, no Rio Grande do Sul vai chover muito, então as lavouras vão ser boas, a produção de milho vai ser boa. Ah, mas lá no Maranhão vai ser uma seca. Então, a especulação é você compra na hora certa para depois você vender ali. E aí eu vi que isso acontecia com tudo. Aprendi que era com tudo, que era com ferro, que era com tudo. Ah, tudo bem, passou. Depois, em 2014, a minha vida foi acontecendo muita coisa. Em 2014, eu fui trabalhar, mas eu sempre comentava com as pessoas: caramba, no Maranhão, não sei o quê e tal, sempre perguntava. E aí, em 2014, eu fui trabalhar com governanta, morava em São Paulo, mas por motivos familiares precisei voltar por aí. Fui trabalhar com governanta na casa de Carlos Mariano Bittencourt. Carlos Mariano Bittencourt era um banqueiro da Bahia, dono de petroquímica, mas um cara que, quando você viu o café dele, a gente conversava. E eu sempre fui uma pessoa assim que eu nunca tive medo de perguntar. Resumindo, eu nunca me pôs ali, ai, porque eu sou empregada, não posso falar, não posso perguntar, não posso dar minha opinião. Então, dar a minha opinião. Para algumas pessoas eu era enxerida, ai, mas eu não tinha isso comigo. Eu perguntava. E na hora de manhã, na hora que viu o café dele, era só eu e ele, né? E aí a gente conversava, e o doutor Carlos era muito inteligente e ele falava as coisas. E aí um dia eu estava falando para ele, doutor Carlos, eu queria tanto que na minha terra tivesse emprego. Poxa, minha família, eu trabalho com roça e tal. Aí ele falou assim para mim, eu nunca vou esquecer, Nélia,
tenho o meu filho Bruno, Mariane, falou para mim que mata em pé dá dinheiro. Inclusive, ele está vendendo a parte dele, do banco, da Petroquímica, e falou que vai plantar árvore. Aí, o que eu fiz? Eu quis aprender o que é isso, plantar árvore. E aí, falava em carbono, isso era 2010 para 2013, e eu também aprendi sobre isso. Mas sempre assim, meu Deus, o que tem no Maranhão que pode mudar a vida das pessoas? Em 2019, quase 20 anos depois, aconteceu, eu costumo dizer que é a grande chave de virada. Mas nesses anos todos, já tinha acontecido muita coisa comigo. Nessa época, em 2019, eu já trabalhava com Jamon Jardim Matarazzo, diretor da Globo, muito respeitado e tudo. E a gente, nesses anos trabalhando com ele, nós acabamos tendo um ciclo de amizade, ficamos amigos e tudo, e todo mundo, assim. Quando eu fiz as minhas redes sociais, eu me intitulei Nelinha Rainha do Babaçu. Aquilo ali foi um deboche. Vocês por que é um deboche? Porque as pessoas me achavam uma chata. Tudo ela fala do Babaçu, tudo ela fala do Maranhão. E eu, tudo bem, não me incomodava com isso. E aí ele falou, Nélia, eu vou num lugar lá em São Paulo, eu quero te apresentar uma pessoa. Eu conheci um cara meio doido, e ele tem uma coisa muito parecida contigo. Tudo teu Maranhão. E ele fala muito do Brasil, que as coisas do Brasil e tudo. Aí eu quero te apresentar ele. Beleza, fomos lá. Esse lugar era, então, tinha parado a cidade de Matarazzo. Lá eu conheci o francês, Alex Alarte. Eu achei que você ia falar que era o Fábio Bibancos. Falou um maluco. Eu falei, é o Fábio. Esses malucos, beleza, né? E aí, conversando, ele pediu o almoço, a gente estava almoçando e tal, e aí ele falou uma coisa que eu falei, é a hora. Ele falou o seguinte, tudo que for consumido aqui, todos serão beneficiados. Desde quem produz lá na ponta, quem consome aqui. Quando ele falou isso, eu falei, aí, em 2019, eu já tinha visto que eu não tinha mais apenas os clientes, a colônia judaica, aí eu tinha os veganos, eu tinha os intolerantes à lactose. O que acontece é que eu vivia procurando oportunidade. Então, eu me formei. Então, em 2019, eu já tinha muita informação. Eu já tinha assistido na televisão aquelas reuniões, vamos falar sobre o aquecimento global. E aí eu via lá de superpotência, aqueles caras com aqueles fones no ouvido, parecendo de médico. E aí, você, contrato de miúdo, não sei o quê, e diziam assim, temos que fazer isso. E aí eu via na cara deles escrito, isso vai nos custar quanto? Como o Vinícius havia me ensinado que era estruturar mercado, em 2019, quando o Alex falou aquilo, eu já tinha tudo na minha cabeça. Eu falei, eu vou criar o maior projeto de sustentabilidade e vou criar muitas oportunidades para o Maranhão, vou gerar emprego porque eu observava as grandes empresas. Eu sabia o que elas faziam. Eu falei assim, cara, mas a única forma de fazer sustentabilidade é se a gente dizer, vamos fazer sustentabilidade. Não fabrica mais papel, digamos numa fábrica. Aí o empresário fala, tá bom, isso vai me custar quanto? Eu falei, mas se a gente disser, vamos fazer sustentabilidade, tu vai ganhar quanto? Eu falei, essa é a forma. Então, em 2019, já havia se passado 19 anos. E nesses 19 anos eu aprendi que era crédito de carbono. Eu aprendi o que era especulação de mercado. Eu já sabia que tinha os intolerantes, já sabia o leite vegetal subia, era uma coisa que crescia, os lucros era e tudo bem, ela tinha várias coisas. Eu falei, ok, então vamos lá. E aí, depois dessa reunião, eu cheguei para o Jaime e falei assim, Jaime, vamos fazer creme de leite de babaçu? Ele vivia me chamando para fazer um negócio junto. Ele falou assim, vamos. Depois ele voltou e falou, Nelly, o que é babaçu? Igual eu falei, né? Tipo, bem paulista. Aí eu expliquei para ele o que era babaçu. E aí, nós vimos para o Maranhão, e aí nós começamos a criar creme de leite e leite de babaçu. Mas aí tinha uma coisa, que às vezes
eu tenho umas posturas... Desculpa, deixa eu só te interromper. Você trouxe algum? Porque, tipo, eu tô morrendo de fome. Você tá falando isso, eu tô morrendo de vontade de Não, experimentar esse mas creme de leite. quando eu acabar de contar tudo, você vai entender por que que eu não trouxe. Mas você vai poder ver um filme que você vai ver, tá lá tudo. O que que Ih, será que acontece? não tem mais o leite? Será que Creme não de tem mais o leite leite? de babaçu, ninguém nunca tinha feito no mundo. Leite, sim, minha mãe fazia, minha avó fazia, minha bisavó fazia. Mas creme de leite, não. Era uma ideia minha. Então, eu tinha feito de uma forma. O Jaime foi até o Maranhão, ele e o Rodrigo, e o Jaime falou, ok, qual era a primeira preocupação do Jaime? Tem babaçu? Porque o que que acontece? Eu vou chegar para você, porque tu falou porque que o nome da empresa era Refrita. O Jaime, ele decidiu de cara que ele ia investir nisso. Mas as pessoas ficavam falando em volta do Jaime que ele era... Jaime, você tá doido? Babaçu. E aí a próxima palavra que as pessoas, quando ele começou a investir nas pesquisas, porque para você criar um produto que nunca existiu, você passa por vários processos. Dá mais alimentício, né? Alimentício, então, aí o Jaime foi até no Maranhão, porque falaram dele que não tinha babaçu o suficiente para gastar tanto na pesquisa para desenvolver um produto. Não tinha volume. Eu tomei um pouco de raiva dessa palavra volume. Dentro da cadeia que eu criei de sustentabilidade do babaçu, gente, eu fico me perguntando até hoje, o que que eu não tive que provar que era possível? Que eu não tinha que, pelo menos, levantar a bandeira, depois chamar os especialistas. Não, é verdade, faz sentido, ela não é doida. Tudo eu tinha que provar. Então, chegou o momento que a gente estava desenvolvendo, o Jaime foi para o Maranhão para ver se existia tanto babaçu, como eu dizia, que valesse a pena se desenvolver um produto. Quando ele chegou lá, eu me lembro que ele estava acabando de fazer a minissérie Passaporte para a Liberdade, que, por coincidência, era uma história, conta a história de muitas pessoas que foram salvas por uma brasileira e tal. E aí, quando ele viu aquilo, ele falou, meu Deus, só tem, para todo lado que ele olhava tinha babaçu. Então ele voltou consciente que podia, porque tinha babaçu sim. Aí ele falou uma coisa assim, Nélia, nós vamos fazer isso, mas nós vamos fazer isso de uma forma que quando as pessoas vê, elas vão ver que é verdade, que tem sustentabilidade, que tem responsabilidade ambiental, social e econômica. Eu já sabia que essas eram as palavras-chave. E eu, ao longo da vida, observei o seguinte na humanidade. Existem 4 pilares da vida: água, comida, dinheiro e Deus. Não adianta as pessoas dizer assim. Eu se falo assim, gente, não adianta a gente dar, fazer caridade. Isso nunca vai acabar com a desigualdade. Então, não dê o peixe, dê o anzol, ensine a pescar, mas dê oportunidade. Então, tudo, aí a gente começou a desenvolver. Mas a gente queria que, quando o produto chegasse no mercado, as pessoas não olhassem e dissessem, o diretor de TV, que quis ficar bonito na selfie. Eu já vi uma pessoa dizendo, eu até não achei muito correto. Tipo assim, que quer posar do lado da pobreza e tal, e tal. Então ele falou, vamos contratar pesquisadores que digam para nós o que é isso. Bom, a primeira coisa foi contratar. E quando a gente contratou uma equipe de Itaú. Quem mora em São Paulo sabe que Itaú é referência mundial de centro de pesquisa com responsabilidade mundial. Aí a gente foi lá. De lá, a gente foi indicado a contratar a Atos Inova, que era de engenheiro de alimentação, que são os mesmos engenheiros que desenvolvem para Nestlé, essas grandes marcas e tal. Eles foram com a gente para dentro, lá no filme, vocês vão ver a gente lá dentro e vendo tudo. A gente tinha que criar tudo, o sistema da colheita, ver se o índice de contaminação, fazer 18 meses de teste de prateleira. Ou você botar um alimento, por isso você fala assim, por que você não trouxe o creme de leite? Para você botar um produto de alimentação que nunca foi feito no mundo, você tem que fazer 18 meses de prateleiras. Porque você tem que saber como esse produto vai se comportar dentro da caixinha, como ele se comportou com as pessoas que vão usar ele, mesmo todos os ingredientes ser conhecido, ter prova de que ele já foi consumido pelo ser humano há mais de 300 anos. Mas é diferente, você tem que prestar conta, tem que estar lá no coisa. E aí começou as pesquisas. E aí, em um ano, em março de 2023, a gente colocou 7 produtos vegetais dentro de uma caixinha da Tetra Pak. Aí as pessoas falam assim, por que, Nélia, tu faz questão de falar Tetra Pak? É para as pessoas saberem que não é um produtinho, é o produto.
Mas por que eu queria o produto? Porque eu queria provar para o mundo que na minha terra, Maranhão, o estado mais pobre do país, a gente era a cereja do bolo. Lá tinha as maiores florestas de alimento do planeta. E para mim provar isso, eu tinha que provar que o produto que vinha desta palmeira, de fato, tinha valores, era saudável, estava tendo impacto ambiental, social e econômico. O ambiental, porque a gente estava preservando as palmeiras em pé, a natureza, o verde. Social, porque a gente estaria dando uma qualidade de vida melhor para as quebradeiras de coco. E aquelas mulheres que viviam ali esquecidas, invisíveis, elas, a partir de agora, o que elas faziam ia ter valor. E aí as filhas delas não precisariam mais ser quebradeiras de coco. Elas poderiam ser, mas elas poderiam ser engenheira, médica, quebradeira de coco, dentista, faxineira, o que elas quisessem, elas teriam oportunidade. Porque no Maranhão tinha um produto que chamaria a atenção do mundo inteiro. Por quê? Porque quando eu criei o projeto, essa parte que eu fui aprendendo de valorizar, cada produto dos 5 que eu criei para a Refrita, eu fiz nele toda a cadeia. Quando sai, para quem serve, até tornar tudo lixo zero. Eu fiz isso como? Observando o que as grandes empresas queriam, a humanidade queria e como eu podia falar que o Babaçu fazia isso. Demais. É um ser iluminado que consegue fazer reverter um Eu digo processo, para né? você que é o seguinte, assim, é uma pessoa que acredita todos os dias em Deus. Você sabe que você me contou essa história? Eu lembrei de uma reportagem que eu vi. Não vou lembrar onde, não vou lembrar o nome da menina, minha cabeça é péssima. Mas ela pegava sementes, se eu não me engano, do açaí, que era um problema de impacto ambiental, porque É muita semente. é muita semente e gerava muito O lixo. E aí ficava aquele lixo ali, e É. aí quando tinha queimada tinha que ter a queimada, aí causava mais impacto ali, porque tinha que Isso. queimar a semente. O que que ela fez? Era uma adolescente. Uhum. Ela, num projeto de escola, ela resolveu pegar essas sementes, moer, resumindo, ela fez tijolo dessas Para sementes fazer para casa. fazer casa. Então, ela transformou o lixo em lares. Isso. E lembrei dessa história porque a semente do babaçu, não sei, ela era descartada? Na semente do Babaçu, não. Nos anos 60, o Babaçu sempre foi sinônimo de óleo. Então, nos anos 60, em todo supermercado que você entrava, você não encontrava óleo de semente de girassol, óleo de milho, não, era óleo de babaçu. A gente mandava do Brasil óleo de babaçu até para a Europa. Tinha, se não me engano, na Paraíba, até oleoduto, Caramba. para botar nos navios e mandar. Mas no final dos anos 70 para os anos 80, houve um subproduto que chegou no mercado. O que era esse subproduto? Óleo de soja. Óleo O óleo de soja. de soja. O óleo de soja fez com que todas as fábricas de óleo de babaçu quebrassem. Por quê? O babaçu ele nunca foi primeiro que o leite de soja, o óleo de soja era um subproduto que estava sobrando. Soja não foi criado para virar óleo, foi criado para fazer alimentação, coisa. Mas tinha aquele subproduto e o que vamos fazer com isso? Vamos fazer óleo. E aí que começou? Óleo de babaçu é mais trabalhoso, é não sei o que, quebrou. Então o babaçu passou a ser algo tipo babaçu, pobreza, descartável e pronto. E as pessoas só viam em babaçu óleo. E os que não viam só o óleo, como era um produto que estava extremamente desvalorizado, o que as pessoas faziam? Vou dar um exemplo para você. Você compra algo por 10 centavos e vende por 10 reais. Você está se tornando bilionário. Você vai dizer isso para quê? Está lá, as pessoas você tem seu babaçu. O governo nunca sabia quantas toneladas era tirado, porque para o governo nem existia mais quebradeiro, o que existia eram as associações aqui e ali, e uma empresa que estava cumprindo alguma coisa dava um sistema para quebradeira de coco, e assim. Mas, enquanto isso, o babaçu continuava fazendo empresas bilionárias. Por exemplo, a Natura só agora revelou que ela usava óleo de babaçu nos seus produtos cosméticos. A L'Oréal veio de Paris e comprou uma fábrica de óleo babaçu, mas ela nunca disse que os cremes dela levavam óleo de babaçu. A maior empresa de carvão ativado da América Latina nunca disse a céu aberto
Eu sou a maior empresa de carvão ativado da América Latina, minha matéria-prima é o babaçu. Ninguém sabia disso. Então é o seguinte, assim, já havia uma riqueza, algo que vale mais do que diamante, mas isso era comprado muito barato. As pessoas que produziam eram zero beneficiadas, então o babaçu significava pobreza. Era assim, durante 4 anos no Maranhão, eu tive vontade de sair de sala de reuniões xingando todo mundo. Eu dizia, respira, porque você sabe onde você quer chegar. Então, tudo bem, deixa eles falar. Porque tinha uns que batiam na minha costa. Tá, babaçu, que lindo. Mas uns viu assim. Já manjadinho, cineasta, famoso no mundo inteiro. Gente, a Nélia trabalhou com ele há anos. Ele fala para todo mundo que ela, para ele, é como uma irmã. É a pessoa que ele mais confia, que ele conta para ela que não conta para mais ninguém. Que é... gente, ele veio aqui porque... Até há 6 meses atrás, quando a gente falou publicamente o que a gente estava fazendo, até na Arábia Saudita já sabia o que a gente estava fazendo. Mas no Maranhão, eles achavam que era mais uma associação de quebradeira de coco. Quando o Maranhão descobriu... Eles estavam descredibilizando totalmente, a tua causa pela condição. Né? Então, sabe aquele negócio, julgar pela babaçu, por tudo, e as pessoas não tentar fazer aquilo, escutar, sim, enxergar. Então, era isso. Mas aí, eu sabia o que o babaçu podia fazer. Eu sabia muito bem, então, o que eu fiz? Eu criei o projeto, então, quando eu cheguei para falar de babaçu, eu falei o seguinte na Centro Comercial do Maranhão. Vamos fazer o seguinte, se você quiser falar comigo sobre babaçu, se você tiver o mesmo respeito que você tiver pelo sul de petróleo, a gente não tem que conversar. Porque se você tiver $1 bilhão para investir no petróleo, eu digo, se você investir no babaçu, você ganha 10 vezes mais. Aí os caras falaram, caramba, ousada ela. E aí eu expliquei. O babaçu, primeiro, você tem cavão, sem derribar nenhuma árvore. Tá, Nélia? Qual a importância da cavão? Desculpa, meu bem, cavão é tudo. Porque nós precisamos tornar todas as águas, que é nosso maior tesouro, em águas potáveis, pronta para consumo, reaproveitamento. E este cavão dessa árvore, sem derribar uma árvore, é o melhor cavão ativado para fazer isso. E o melhor, até a fumaça dele condensada virar o catrão, que os caras do agronegócio precisam para, em vez de gastar tanto fertilizante, gastar um produto natural e produzir ainda mais. Então, do babaçu até a fumaça do cavão vale dinheiro no mercado. Ele dá leite, creme de leite, ele faz o melhor canudo sustentável do mundo, ele faz madeira para construção civil. Então, eu fui criando os produtos e dizendo no mercado qual deles eles interessavam. Então, quando eu desenvolvi um produto, eu pensava começo, meio e fim. Quando eu desenvolvi o canudo, eu falei, ele vem de uma folha que não prejudica a natureza, porque há mais de 200 anos essa folha é cortada para cobrir casa, não prejudicou o meio ambiente. Depois disso, eu faço o canudo. Eu vendo 2 milhões de canudo por ano, só para o McDonald's. O McDonald's joga no lixo. O cara aqui não pode mais catar o de plástico, mas não vai ficar com a família dele, sem sustentar a família dele, porque agora ele junta o de palha de babaçu e vende para o cara que planta o pepino, tomate, alface para fazer composto para o solo. Então, eu faço tudo lixo zero. Então, eu criei o canudo mais sustentável. Eu criei uma madeira que, depois de usada para fazer porta-móveis, ela simplesmente é toda canalizada para o agronegócio, porque ela vira adubação para o solo. Quando a pessoa pega a caçamba do babaçu, da onde eu tirei a madeira, fazer as análises, vai dizer, isso é uma compostagem maravilhosa. Realmente, o solo com essa compostagem ele fica melhor, fica mais fértil. Eu fiz isso sem causar danos no meio ambiente, gerando emprego numa área pobre. Então, dos 5 produtos que eu criei, para dentro da sustentabilidade, eu provei que tinha volume para a indústria, combatia a pobreza e, o mais importante de tudo, faria pessoas ganhar dinheiro. Então, as pessoas falaram, oba, eu vou fazer um condomínio, minha madeira é essa, rastreável, sustentável.
E quando ela não prestar, não se preocupa. Você manda lá para o cara que está plantando soja, está plantando milho, porque nós precisamos do agronegócio, porque senão, como é que vamos dizer para bilhões de pessoas que vamos deixar elas com fome? Então, e depois, em 2023, a JBS resolveu carimbar meu passaporte. Ela publicou publicamente. O Fundo JBS, dentro da bioeconomia brasileira, os produtos mais potentes é babaçu, cacau e açaí. Aí não era mais a Nelinha que estava dizendo que babaçu era potente, era a JBS. E ninguém ousaria dizer que a empresa de maior do mundo em proteína animal estava errada, porque se tivesse errada, ela não teria comprado a maior empresa vegana da Europa. Lógico que ela comprou. Ela estava preocupada com suas ações, preocupada com seus investidores. E eu criei negócios onde empresas querem fazer compensação e continuar ganhando dinheiro. Eu quero combater pobreza no Maranhão, as pessoas ganhar dinheiro no Maranhão. Então eu fiz isso. E aí eu criei. Então as pessoas começaram a se perguntar, mas como é que ela fez isso? Eu fiz isso aproveitando cada oportunidade. E a oportunidade que eu sempre quis foi isso: combater pobreza, dar oportunidade de pessoas ganhar dinheiro, eu ganhar dinheiro, combater a fome. E dentro das coisas da sustentabilidade, a coisa que eu criei que mais me dá orgulho, eu criei a primeira TPU brasileira, o primeiro sachê de combate à desnutrição infantil, de criança de 5 meses a 5 anos. Só existia 3 no mundo. Uma de uma empresa francesa que criou aquele sachê que os Médicos Sem Fronteira criam. E eu criei essa. Então, num mundo onde a cada 3 minutos uma criança morre por desnutrição, é muito bom saber que da lenda francesa com o amendoim, da lenda uma outra criada, se não me engano, na África, com a casca do cacau, o Brasil tem agora a sua criada do babaçu. Então, isso é o que me dá mais orgulho, é combater fome, combater pobreza. E como eu falo, os 4 pilares da vida é água, comida, dinheiro e Deus. Porque sem Deus não chegamos a lugar nenhum e não fazemos nada. E eu sei que eu fiz tudo isso, primeiramente por Deus, e segundo porque várias pessoas me deram oportunidade. Jaime, minha família, e hoje a Turma do Bem também foi lá me dar oportunidade. Ela é maravilhosa. Eu ia perguntar qual era a relação da Turma do Bem com a Porque empresa aí dela. eles Deixa só ela fazer a com mais pergunta pro pessoas. corte dar certo. Porque a gente tem que fazer o corte certinho. E qual é a relação da sua empresa com a Turma do Bem? Essa história. É que a Turma do Bem, eu acho que ela gosta disso, é realmente fazer o bem. Então, acho que quando elas veem alguém que está fazendo o que elas querem fazer, cadê mais, elas chamam para que outras pessoas vejam. Então, tipo assim, a Turma do Bem chegou, soube dessa história, viu, foi verificar se ela era real, se era fake. E quando eles viram que era real, eles falaram, caramba. Aí me convidaram para estar aqui e falaram assim, a gente quer que você vá lá e conte essa história, porque são 2 coisas em comum, né? O que a Turma do Bem faz, o que a Nelinha do Babaçu faz, e graças a Deus, gente, tem muita gente fazendo bem, tem muito mais gente fazendo bem do que gente querendo fazer mal. Isso é que é o melhor de tudo. O que as pessoas precisam saber é apenas saber, se conectar, e hoje coisas como o seu podcast ajudam. A tecnologia ajuda a gente a saber disso. É isso. Agora, eu tenho uma pergunta. 18 meses depois, o produto ainda está na prateleira? Não, 4 anos depois. Ah, são 4 em anos. março de 2025, vocês vão achar, vão comprar pela internet e também vai estar em alguns mercados. Finalmente, nós passamos por tudo e a gente ainda vai chegar nas prateleiras se sentindo os melhores, porque nosso leite é o único leite vegetal no mundo que tem magnésio. Porque o babaçu, quando a gente foi fazer os testes, análise, descobrimos que ele tem magnésio. Gente, eu já tô tudo pra experimentar esse negócio, pelo amor de Deus. Pois é. Não dá pra me dar um off, assim, não? O Ministério tem da na mala, Saúde não precisa não, saber. guardadinho? Quer dizer, Não, deixa eu falar uma coisa para você. Não pode, porque é o seguinte, assim, nosso produto venceu 1 ano de prateleira no dia 23 de março, foi quando ele foi rodado. E, tipo assim, nas caixinhas já vem escrito, esse produto não está autorizado para venda, está lá a data de validade e a gente sabe. Mas agora nós estamos liberados para fazer, para botar nas prateleiras, cumprir todas as metas, e aí a gente quer ficar para sempre no mercado. Pode falar o nome do produto? Pode. Que vai sair? Olha, o produto vai ser... A gente, na verdade, falar uma coisa para você é o seguinte, assim, o nome que vai estar na caixinha, a gente só sabe que vai estar lá, babaçu, leite de babaçu.
Falei, mas vai ter um nome fantasia que nós não estamos decidindo. A Mas- gênia da Nelinha. A rainha do Babassu. A rainha do Não, a rainha do Babassu. Babassu, eu falei para vocês que foi lá na minha rede social, porque as pessoas me chamavam da chata, sabe? Hoje a menina perguntou para mim assim, o que é mais difícil? Convencer as pessoas ou quebrar Babassu? Eu falei, é muito mais fácil quebrar Babassu, porque as pessoas, elas estão o tempo todo, e elas te fazem perguntar, tá. E tanto é que você vê só, nós começamos a desenvolver há 4 anos atrás, e apenas 6 meses atrás, a gente botou nas redes sociais. Mas aí, quando a gente já botou lá todo o material, gente. Quem são os parceiros de vocês? Embrapa tal. Onde foi feito os testes? A gente lá dentro fazendo o teste. As caixinhas saindo na Tetra Pak. Porque é para as pessoas não dizer, opa. Porque se a gente falasse antes, as pessoas assim, tá, mas isso. Aí, sabe o que ia acontecer? As pessoas iam falar mal antes de ver, e isso podia prejudicar o negócio. Então, vamos mostrar depois que estiver pronto. Sim. Porque aí as pessoas falam, não, fizeram. Qual foi a empresa? Quem fez o teste? Quem experimentou? Quem foi o chefe de cozinha e falou que é bom? Gente, a Bela Gil tá bom para vocês. Alex Atala postou nas redes sociais dele, tá bom para vocês. Gente, entendo, o produto ficou bom. Eles falaram claramente, é bom. Vem cá, a gente não vê a hora de chegar. A gente quer usar. A gente acredita, esse produto é incrível. Realmente está cumprindo o que está dizendo. Aí, então, a gente falou. Ótimo. Pode chamar Babassu rainha. Ih, já tem vários Ih, nomes. Bota o desenho assim de uma rainha, assim, né? A gente tá rainha do Babassu, segurando. Gente, Nelinha, Muito obrigada. Muito obrigada. Essa história é incrível. Tipo, daria pra gente ficar falando aqui 1h30, né, sobre isso. Mas estamos aqui, né, neste movimento. Então, eu queria te agradecer muito por ter vindo contar a sua história aqui no Sorriso do Bem, aqui no nosso Fica o podcast. convite para ir do nosso podcast o maior, quando estiver em São Paulo. A gente tem um podcast que tem uma duração de 1h45, e aí dá pra gente conversar bastante, mas a gente conversa isso em off, deixa eu liberar o pessoal. Então, muito obrigada pela tua presença. E, gente, vão maratonando aí os episódios. A Jéssica apareceu aqui do nada, vocês perceberam, né? É a mágica da televisão. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.